Bem-vindos ao nosso Life Connect. É um prazer, um privilégio estar aqui falando com vocês no nosso canal Amor, Graça, Cruz. Eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal, sempre estaremos trazendo aqui uma palavra sobre o amor, sobre a graça e sobre a cruz de Cristo. Eu falei outro dia sobre teknon e huios. Hoje eu quero falar sobre duas outras palavras do grego, nepios e teleios. A palavra nepios, ela se relaciona também a uma criança e a palavra teleios a um homem pleno. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2 nos diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo estava dizendo à igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons, que ela era carnal, que ela era infantil, que ela era criança. Criança aqui é nepios, ou neófito, de onde vem a palavra neófito. É uma partícula arcaica que significa exatamente isso: infante, criança, menor, não de idade. Metaforicamente é infantil, imaturo, inexperiente. Eu quero dizer algo para você. Nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando a uma igreja extremamente rica em dons espirituais, mas que é criança, é infantil, não cresceu no conhecimento da graça. Pensa que os dons e os talentos as colocam numa posição de meritocracia para se relacionar com Deus de uma forma meritocrática. Mas a meritocracia não cabe depois da cruz. Antes da cruz, ela existia. Depois da cruz, é somente pela graça e pelo favor de Deus. E hoje ainda nós temos nas nossas igrejas muito nepios, muitas crianças espirituais e que precisam ser tratadas como infantis, como pessoas que não sabem o que é certo e o que é errado, porque elas não têm sido ensinadas no genuíno Evangelho da Graça. Agora eu quero ver outro texto com vocês que vai falar também da mesma questão. Também Paulo, eu acredito que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, não há provas disso, mas é uma convicção pessoal. Ele escrevendo aos Hebreus, então diz assim, no capítulo 5, do versículo 11 ao 14, ele diz: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido, de mantimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, nepios, criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, teleios, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa é a grande expressão e a grande diferença entre teleios e nepios. Teleios é levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo, pleno, perfeito. Aquilo que é perfeito, integridade e virtude humana consumados, de homens, adulto, maior de idade. Como tem sido a expressão da igreja brasileira? Como nós temos pregado um evangelho misturado, essas pessoas se mantêm nepios. Elas se mantêm crianças, infantis. Elas não conseguem conceber a verdade da Bíblia. E elas ficam com a meia-verdade e ora com a mentira. Portanto, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos pregar o evangelho da graça. Porque o evangelho da graça conduz a pessoa ao crescimento espiritual verdadeiro e genuíno.
E quando nós fazemos isso, então, nós estamos colocando essas pessoas para serem úteis ao reino de Deus. Uma igreja nepios não vai alcançar o mundo. Uma igreja ruios, uma igreja teleios, uma igreja plena, com homens e mulheres plenas, essa igreja vai alcançar o mundo perdido. Jesus é teleios, Jesus é pleno. E lá o primeiro Adão, antes da queda, ele era teleios, ele era homem pleno. Depois da queda, ele se tornou nepios. Ele se tornou uma pessoa equivocada, uma pessoa perdida, lascada, partida. Mas nós devemos fazer o quê? Nós devemos buscar o genuíno evangelho da graça, o evangelho que Paulo pregou aos coríntios, aos hebreus, na minha concepção de que ele escreveu essa carta, mas há outras tantas cartas, e que você pode discordar de mim, que ele tem escrito hebreus, mas eu creio dessa forma. Mas não importa, nós devemos ser teleios, homens plenos. O evangelho da graça nos leva novamente a sermos teleios, homens plenos, maduros, pessoas que sabem o que é certo e o que é errado, pessoas que não estão conectadas com a religião, mas estão conectadas com Jesus, com o verbo da vida, com aquele que era, que é e que há de vir. Que você pense nisso, que você seja ricamente abençoado. Um beijo grande no coração, até o nosso próximo encontro. Se inscreva no canal, assina aí o sininho e para você receber as nossas notificações. Um beijo, até o próximo encontro nosso. Valeu!